Estamos retornando com o programa Insight, o programa especial de hoje, com a doutora Liz Baini, doutor Aulus Martins. Estamos falando sobre literatura e psicanálise, ao vivo no Facebook, conforme as pessoas estão nos acompanhando. Temos algumas pessoas que já são seguidores, como o doutor Mauro Lucas, Irigoyen Lucas, a doutora Ana Cláudia Siqueira Lucas, doutor Henrique Caran, todos advogados. Os advogados têm uma preferência especial, talvez pela questão da literatura, da leitura, do pensar, etc. Normalmente os advogados são as pessoas que mais nos acompanham. Voltando ao programa, ficou no bloco anterior a ideia da universalidade. Por que alguns autores persistem? Por que alguns autores passam de geração em geração e cada vez que nós lemos são atuais? Por que alguns autores não se desatualizam? Conteúdos sobre os quais escrevem que são como se fossem hoje, embora tenham sido escritos anos atrás, às vezes décadas ou séculos atrás. E a doutora ali citou o tema da universalidade da fantasia inconsciente. Como é isso, doutora? Eu acho que os grandes best-sellers, os grandes livros que vendem muito em diversas partes do planeta, não só no nosso país, para mim é porque eles mostram de uma maneira mascarada, óbvio, isso que nós estamos falando do sonho, fantasias universais ou situações traumáticas na qual a humanidade nesse momento está passando, como um todo. Em relação a isso, eu queria fazer uma pergunta ao professor Aulus. Nós estamos vivendo um momento, de uns anos para cá, de desintegração. Desintegração, nós tentamos nos unir, tinha a União Europeia, tinha o Mercosul, uma série de coisas, uma tentativa de incluir os diferentes. Não no Brasil, isso era um discurso, vamos assim dizer, do planeta, eu diria, ou da grande maioria. Atualmente, o que a gente vê é que a humanidade está caminhando para se desintegrar. Estamos dando passos atrás, isso dentro do ponto de vista inconsciente se entende. Isso se reflete na literatura. A literatura atual está mostrando isso? Claro, atual não desse ano, mas que vem vindo essa desintegração. Se observa isso na literatura? Como temática, acho que sim, né? Então, tem muitos autores interessados com a questão da migração, da diáspora, né? Mas eu acho assim que a literatura, ela sempre tenta ter um discurso mais ou menos crítico em relação a essas tópicas, a essas temáticas universais, né? Então, quando se fala da imigração, né? Acho que sempre se fala de um ponto de vista crítico, mostrando a exploração do imigrante, etc. Né? Acho que não é certamente um discurso de coalizão ou de aderência a esse discurso da desintegração. Não, acho que tenta assim, fazer algo mais crítico. Não, eu entendo, mas eu estou lendo um livro, posso dizer o nome, que é O Último Homem Bom, que está falando, uma novela, então, mas que teriam, de uma mitologia hebraica, que teriam, acho que, agora não me lembro o número, 12 homens bons no planeta, e que enquanto esses homens bons viverem, será a salvação da humanidade. Então, eles baseiam assim nesse... E seria uma pessoa que se dá conta que estão morrendo em diversas partes do planeta. Esses 12. 12. E ele é um policial italiano que começa, essa é a novela, que começa a se dar conta disso. E vai atrás de que está acontecendo, ninguém acredita nele. Bom, o que isso está refletindo? Que a bondade está se indo. Sim. E que não é uma questão local. Isso é escrito por um dinamarquês, são 2 escritores dinamarqueses, não me lembro o nome. Então, não é uma questão local. Então, o que ele está refletindo? De uma maneira, não estou dizendo que o autor tenha essa intenção, mas ele está dizendo que a bondade está morrendo. Está morrendo. Se nós fizermos um resumo do livro, claro, eu não cheguei ao fim,
Eu estou na metade, mas até agora... Então, essa é a interpretação que se faria. Ele está falando de uma maneira inconsciente, de uma maneira de uma novela... Sim, de um impasse social, uma coisa... Isso, que a bondade está... Tem um escritor norte-americano, agora virou série, eu não vi a série, que ele parte daquela questão bíblica, acho que é do Apocalipse, que diz que no dia do juízo final as pessoas boas vão sumir da terra e só ficarão os pecadores. E o livro é justamente isso. De repente as pessoas começam a sumir e só fica supostamente os pecadores na terra, mas que nem eram pessoas tão pecadoras assim, eram pessoas normais, né? E parece que a escolha divina foi algo completamente aleatório que ninguém entende. Claro. Então, aponta para essa desintegração, né? Outro seriado que vê é os Vikings, que é a história dos Vikings. Que fala de guerra, não há amor, não há instinto de morte. Então, mas ao mesmo tempo de vida, porque eles vão sobrevivendo assim aos trancos e barrancos. Mas que há uma maldade, prioridade. Então, o que nós vamos vendo é que nesse momento os Game of Thrones também mesma coisa que os mais vistos são que estamos falando disso. De alguma coisa. Acho que as séries são mais... Claro, mas se prestam mais para dramatizar. Mais atinadas, assim, mais ligadas com a... E a imagem ajuda muito também a criar, se joga sangue no rosto, a pessoa sabe do que está se tratando. Mas na literatura, isso é o que eu queria, se nós pudermos ver, vamos dizer, se nos poemas se fala mais disso, da destrutividade, da desintegração, seja entre famílias. Sim. Fala-se. Não sei se eu tenho assim, um exemplo contundente. Na poesia, isso vai aparecer sobretudo na forma como a linguagem é tratada. Né? Então, aquela linguagem que se usava algum tempo atrás para fazer poesia, na poesia contemporânea, isso é completamente destruído, vamos dizer assim. Como exemplo, sabe? Por exemplo, a poesia, então, abdica das rimas, das belas metáforas, ela se aproxima muito da prosa, né? Então, alguns críticos vão dizer que os poemas contemporâneos não passam de prosa versificada. Então, sabe, algo que a gente tem que ler, não com a mesma tradição, com a mesma clave, que a gente lia poemas escritos, digamos, na década de 50. Então, talvez aí na linguagem apareceria esse sintoma, essa característica da sociedade contemporânea. E uma poesia muito voltada para a violência, a violência de guerras, a violência contra as mulheres. Né? Bom, nós temos a música do Morro. Mas mas é isso que nós estamos falando. Quer dizer, a literatura mostra de alguma maneira as situações traumáticas ou conflitivas. Então, tem um movimento de poesia urbana, né, que geralmente são feitos por jovens negros e de periferia, que, sabe, lembra aqueles, como é que chama aquelas, um responde, outro fala, os repentistas, chama slummers, né? O rap não é o... É o rap. É o rap? Então, trazendo as questões, a poesia, então, saiu daquele castelo etéreo, das boas coisas, das coisas lindas, né? Justamente para encarar a crueza que é o mundo contemporâneo. A violência, a violência contra os jovens. O legal nessa espontaneidade que o indivíduo, dentro da rapidez do pensamento e na busca das palavras e da rima, ele se preocupa muito mais com o afeto que ele tem que colocar do que propriamente com a estrutura da palavra ou da frase. O qual significa dizer que ele fala muito mais sobre os seus sentimentos do que propriamente escreve para as pessoas lerem ou fala para as pessoas escutarem. É como se fosse um desabafo em voz alta. E o gancho que eu queria pegar com a literatura e com as artes em termos gerais, incluindo inclusive as pinturas e tudo mais, é o fato de que o indivíduo, em última instância, escreve, pinta ou canta sobre aquilo que sente. Embora dê um sentido
um sentido estético, um sentido racional para que os outros entendam, para que ele não fique sozinho, isolado. Quando ele fala sobre sentimentos que são universais, se perpetua. Caso contrário, terá um pico de modismo, digamos assim, e cairá no esquecimento. Algo assim. Na literatura, como a gente responde essa questão? Porque alguns autores antes eram esquecidos e hoje são lidos e vice-versa, né? Então, talvez o grande autor agora da moda, por causa da Flip, é o Lima Barreto. Então, o Lima Barreto era um escritor negro que ele nasceu, acho que 5 anos depois da abolição da escravatura, e viveu naquele contexto em que os negros tinham uma posição muito complicada, né? Então, evidentemente, a sociedade não aceitava um escritor negro falando das suas questões, né? Então, tem, às vezes, a questão temática, os temas que o autor aborda, é um impedinte ou para ele não ser lido na época, ou virar uma modinha, né? Mas o que a gente diz, por que a gente lê hoje Machado de Assis, por exemplo, né? Porque o Machado de Assis disse coisas interessantes, então, temas que servem ainda para a gente analisar a nossa sociedade, apesar do Machado de Assis ter escrito durante a monarquia, por exemplo, e hoje a gente vive na república, né? O Machado de Assis, ou na monarquia ainda, né? O Machado de Assis, então, toca questões interessantes, mas diz isso de uma forma estética que ainda permanece interessante e válida. Outros escritores que talvez falassem coisas interessantes, mas, por exemplo, se utilizam de um estilo rebuscado, pernóstico, que hoje em dia ninguém mais está interessado em ler. Então, acho que tem essas duas coisas na literatura que fazem o sucesso, né? É esse equilíbrio entre aquilo que é expressado e a forma como se expressa. Claro. Então, caberia a pergunta, mudamos tanto assim de lá para cá? Porque se os autores, se os temas persistem, se as fantasias universais seguem vigentes, se lemos os autores antigos e sentimos que são contemporâneos, se falamos de coisas, Castro Alves, Rui Barbosa, agora foi citado essa semana aos montes, Assim? sim, no Supremo Tribunal Federal, lembraram do Rui Barbosa, para se cutucarem, evidentemente, não para coisas boas, né? Que o Rui Barbosa deve ter se virado no caixão. Mas de qualquer forma lembraram. Quer dizer, são frases e pensamentos que seguem vigentes. A pergunta é, mudamos tanto assim de lá para cá e a literatura registra essa mudança, ou seguimos exatamente como antes e só modificamos a forma de expressar, de escrever e de dizer? Eu acho que os temas são sempre os mesmos. O que muda é a forma de dizer. E que temas seriam esses mesmos? Eu acho que as relações familiares é um tema que perpassa a literatura. A questão do amor é um tema que perpassa a literatura, da morte, né? Então, acho que tem umas constantes, o sujeito, o enfrentamento do sujeito com a sociedade, né? Então, há vários temas assim que a gente consegue perceber que eles permanecem, mas vão receber um tratamento diferente de época para época, aquilo que você estava falando, né? Então, a questão do erotismo, por exemplo, é evidente que um escritor do romantismo vai dar uma solução estética de expressão, né, para essa questão, e escritores contemporâneos vão pensar essa mesma questão de uma forma completamente diferente. Aliás, talvez a forma não mude tanto, mas a expressão talvez mude. Claro, outro dia nós estávamos uma discussão de briga com o Dr. Miguel. Nós estávamos falando, claro que ele é mais jovem, então tem uma outra visão muito mais esperançosa da vida, e isso é bom, porque é os jovens de hoje que podem chegar a modificar alguma coisa, mas a crítica que ele fazia a nós é que nós éramos muito pessimistas, que a gente não via que havia mudado. Então, bom, teu bisavô vive como tu. Não vive, nós vivemos melhor. Quer dizer, nós evoluímos em várias coisas, mas se nós tornarmos Rui Barbosa, Machado de Assis, coisas assim, sobre a República, ou sobre o que eles diziam, nós permanecemos até hoje. Acabamos de fazer uma brincadeira com a monarquia.
Até quando somos democracia e a partir de onde seguimos sendo monárquicos? Quer dizer, o que falavam sobre os homens, sobre homens seres, o que falavam sobre a honestidade, uma série, segue vigente. Então, nós mudamos, ou mudamos muito, ou mudamos pouco, ou não mudamos? Eu acho que, frente aos anos, nós mudamos muito pouco. Com a doutora hoje, nós mudamos a maneira de expressar, mas o material, o inconsciente, segue o mesmo. Então, nós vamos fazer um breve bloco, um breve corte para divulgar os patrocinadores do programa Insight. E o tema que vai ficar para o bloco seguinte é justamente esse. Se mudamos ou não mudamos e quais são as perspectivas, digamos assim, para o futuro e de que maneira as pessoas jovens veem essa questão da mudança e como isso aparece na literatura e psicanaliticamente nós podemos ir entendendo e interpretando essas questões todas. Vamos fazer um corte, um breve corte na rádio e também no Facebook nas pessoas que nos acompanham. Voltamos em breve.